Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o RBRR11, o fundo imobiliário da RBR. A gente vai dar uma olhada, é um fundo aí voltado, teto mais high grade, a gente vai dar uma olhada nas suas taxas, nos seus indexadores. Inclusive ele teve um aumento de dividendo nesse último anúncio, a gente vai olhar o que foi que houve ali de alteração, se vai manter esse dividendo que foi superior ao mês anterior, se vai subir. A gente vai traçar também essas expectativas dos dividendos, olhando ali na DRE. E vamos dar uma olhada completa nesse relatório gerencial, que é o último emitido agora, já nessa sexta-feira, tá? Nessa última sexta-feira. De antemão, peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento, tá? Não custa nada, rapidinho. Se inscreve aí, deixa o like no vídeo. Já estamos aqui com o relatório aberto. Temos aqui as notas do gestor, onde ele cita, inicialmente foi feito uma venda parcial de 2 CRIs, no caso o Brookfield, e o Brookfield atrelado à CDI, né? Duas operações aí. Já a gente vai olhar as exposições, tá? Porque ele ainda tem coisa ainda em seu portfólio lá de outras operações, alguns outros pontos de atenção. No caso, ele fez uma venda parcial aí digamos que até o mesmo devedor, né? No caso aqui é o CRI Brookfield, só que uma operação atrelada à CDI e outra IPCA. E ele até fez um lucro aí nesses trades, né? Nessa venda, como ele vai citar aqui, de IPCA mais 9,52 e CDI mais 5,03. Ele fez um pequeno ganho de capital aí nessa venda. Alguns números do ativo, temos aqui que compõe atualmente o portfólio dele por 42 CRIs, tá? Temos também alguns fundos imobiliários que a gente vai olhar mais à frente. Nesses CRIs aqui temos algumas exposições, que são ali ponto de atenção que a gente vai ver também. Quanto ao patrimônio, mais de R$ 1 bilhão em patrimônio, né? De forma rápida aqui, nós temos até, podemos ver aqui no Status Invest, 1 bilhão 274 milhões 513 mil reais 907, ok? Duration média das operações 3,7 anos. Quanto aos seus indexadores, temos ali uma taxa média de IPCA mais 7 e CDI mais 3,1, ambas aí já na marcação a mercado, tá? Considerando aqui esses dois indexadores, a gente vai ter que ver que ele tem alguns outros indexadores também, né? Tem alguns fundos imobiliários também, como eu citei. Mas quanto ao peso deles, a maior peso vai estar na inflação em si, tá? Vai estar no IPCA, com 80% do portfólio dele atrelado a IPCA, com a taxa aí de IPCA mais 7. LTV, a gente tem uma média aí de 65% da garantia, ele até vai dizer aqui que é 1,5 ele tem de garantia, diante ali perante o valor emprestado, tá? Falando assim de forma bem grosseira. Seria também aqui a gestão que busca manter um fluxo constante na renovação da carteira, de forma a aproveitar essas oportunidades. Ele até dá um número aqui de 25,6 milhões de desinvestimentos já feitos aí do começo do ano para cá, né? Uma ciclagem de carteira aí. Último dividendo, R$1 por cota, como eu falei no início do vídeo, representa já um aumento em relação ao dividendo anterior, né? Desde aí meados do mês 9 de 2022, onde ele teve R$1, aí ele teve a queda ali durante o período de deflação, depois veio levantando devagar esses rendimentos e agora chegou a R$1, repetindo o feito lá de 12 de 9 de 2022. Já a gente entra nesse detalhe desses dividendos. Cita também que tem 7 centavos por cota. Esse R$1 por cota aqui de forma anualizada vai representar 14,84 ao ano, ok? E cita aqui novamente a questão dos 7 centavos por cota de reserva ele tem. E também tem um resultado acumulado pela inflação que ainda não foi distribuído, né? Acredito ser aqui um valor acruado, tá? É de R$0,76 por cota, né? Ou seja, 76 centavos por cota. Aqui temos a questão da liquidez, 3,1 milhões negociados por dia, ou seja, uma liquidez muito boa. A gente tem um número base ali de R$1 milhão negociados por dia, ele tem mais que isso, tem uns 3, tá? 3,1 milhões. Ele vai falar um pouco aqui sobre a questão de ESG, tá? Parte de governança social, ambiental, enfim. A gente entra aqui já na parte do macroeconômico, também passando de forma bem rápida. Ele vai falar um pouco sobre o crescimento global, arcabouço fiscal, questão do iFix, ok? Cita aqui que tem 0 de inadimplência, né? A carteira estão com todas saudáveis, como ele vai citar aqui, estão todas em dias. E o fundo não possui nenhuma operação aí classificada de high yield de alto risco, né? Como a gente viu a questão das taxas lá no começo do vídeo, a gente vai já ver novamente. CDI mais 3,1 e IPCA mais 7 são taxas aí podemos até caracterizar aqui como fundo high grade, tá? Taxas aí de baixo risco. Isso ele vai frisar aqui que não tem nenhuma operação high yield, nenhuma operação de alto risco. Aqui a gente já entra na DRE do ativo, vemos as receitas bem similar ao que tivemos em fevereiro, tá? Destaque aqui vai para a questão de correção monetária, que teve uma leve, digamos assim, um leve acréscimo, por volta de R$770 mil, né? Foi de 4,1 em fevereiro para 4,8, né? Questão aí de indexador, né? A correção monetária.
IPCA, CDI, enfim, teve um aumento aí. Inclusive, em fevereiro foi 0,84, nesse mês agora, o IPCA desse mês agora já é 0,71, né? Daqui lá pro dia 10, dia 11, a gente já vê o IPCA desse mês que acabou de passar, tá? E aí, como é um fundo majoritariamente atrelado à inflação, a IPCA, como a gente viu lá no começo, 80% atrelado à inflação. A expectativa é que ir subindo a inflação, né? Claro, a inflação subir é péssimo para todo mundo, né? Mas aí, no caso, a correção monetária subindo a inflação vai tender a aumentar também conforme o IPCA, né? Já que é atrelado à IPCA. Enfim, continuando, até um recado rápido, pessoal. Pedir aí novamente para vocês se inscreverem no canal, isso ajuda demais. Deixa o like no vídeo, comenta aí se você tem ou ativa, pretende ter. Mas segue o canal, isso ajuda demais, ok? Voltando aqui, também participa do grupo Telegram, o link vai estar na descrição. Voltando aqui, nós temos as despesas, bem similar ao que a gente teve em fevereiro também, né? Ou seja, no geral aqui no final das contas aqui, a gente vai sair o resultado praticamente idêntico a fevereiro. E em fevereiro a gente teve o uso de reservas para ele ter entregue 95 centavos, né? A gente, quem já acompanha o canal, pode até ver aqui também, no vídeo anterior a gente viu, mas aqui a gente vê, ele teve 11,4 milhões de reais de resultado final em fevereiro, né? Usou um pouco da reserva, usou 1,3 milhões, e aí ele entregou um valor de 12,766 milhões de reais, o que dá 0,95. Para março ele fez também similar, né? O resultado final foi bem próximo do mês de fevereiro, né? Um pouco maior aqui na questão por volta de 400 mil reais, mas ele ainda subiu o dividendo, ou seja, ele usou mais reservas ainda do que o que ele usou em fevereiro. Usou aqui 1,6 milhões de reais de reserva e aí ele chegou ao valor de R$1. Se ele não tivesse usado essas reservas, tá? Ele teria entregue um valor aqui, até fiz uma conta bem rápida aqui, ele teria entregue 88 centavos por cota, tá? Ou seja, esses 2 últimos meses aí que ele entregou 95 e esse agora de R$1 foi com o uso de reservas, né? E a gente puxar aqui nosso chutômetro, né? Diante dessa questão do que ele vem usando reservas aqui, tem essa questão do IPCA de fevereiro e março, né? Sempre tem aquele delay dos 2 meses. A gente, considerando também que ele tem lá aquelas reservas que ele citou, a gente poderia chutar aí, né? Por volta aí de 95 centavos novamente, né? Vamos aí dar um chutômetro da gente entre 95 e R$1 novamente para o mês que vem. Vamos ver como é que vai ficar. Deixa nos comentários quanto você acha que ele vai pagar no mês que vem, tá? Só nosso palpite aí, por volta de 95 centavos a R$1. Vamos acompanhando. Seguindo, vai falar um pouco aqui sobre os dividendos, tá? R$1 por cota aqui em março. Temos aqui um comparativo aqui dos rendimentos, considerando a cota de mercado e a patrimonial. Aqui a gente vê a composição desses dividendos. Vemos aqui, maior parte já é como esperada, proveniente da receita dos CRIs, né? A gente tem aqui, vê os últimos 2 meses aqui, o uso das reservas em verde, tá? Mas enfim, aqui um comparativo dos dividendos do RBRR11 e a variação do patrimônio, né? A variação da cota patrimonial dele aí. A gente vê aqui que temos um 179% do CDI. E considerando a cota de mercado, teve essa caída aí nos últimos meses, né? No geral aí os fundos de papéis caíram bastante. E ele aqui ainda, no finalzinho aqui no mês de março, ele ainda acabou superando o CDI por volta aí de 107% do CDI. Mais à frente entramos na tabela de sensibilidade do ativo, onde a gente tem ali uma expectativa de retorno estimada ali de acordo com o preço de aquisição, né? A gente considera aqui por volta de R$89, já que ele está bem próximo disso, né? Negociado R$ 88,98, o último fechamento. A gente tem já descontado a taxa de administração, a taxa de IPCA mais 8,35, né? Que é uma taxa de retorno bem interessante, considerando principalmente que é um fundo high grade, né? Trata-se de um fundo de um risco mais baixo, tá? Outra coisa que deve ser lembrada na questão da tabela de sensibilidade, tem até vídeo aqui no canal explicando, é que ela não leva em consideração somente os dividendos, tá? Leva em consideração também a questão do duration, leva em consideração também do desconto na cotação, ok? Tem vídeo aí no canal explicando detalhadamente como é que funciona essas tabelas de sensibilidade. Enfim, continuando aqui, a gente vai ver a questão da alocação dos CRIs atrás da PCA, CDI e GPM. A gente vai ver mais à frente detalhado melhor sobre isso em gráficos, tá? Então a gente já vai pular isso aqui. Temos aqui também a questão dos CRIs atrelados a IPCA e CDI quanto às suas taxas médias, né? 7,053, como a gente já viu lá no começo. E a gente vai ver também mais à frente aqui, ó. Tá? Por isso que a gente vai pular lá, que aqui no gráfico está mais intuitivo. Ele vai falar um pouco aqui sobre as estratégias, os princípios de estratégias dele. Tem a core, a tática, a liquidez. Liquidez é basicamente ali aguardando a alocação futura. Tático, ele está vendo ali compra para vender, para buscar ali meio que um ganho de capital, enfim. E a core é a estratégia aí mais importante, que é o que ele tem ali como a base ali para manter, para carrego do ativo, ok?
Temos aqui então 90% das operações são da estratégia core, né? São operações aí que seguem para carrego mesmo do ativo, né? Como ele vai citar aqui. Tem alguns mais detalhes, se você quiser, você pode até pausar o vídeo e ver mais explicitamente, ok? Aqui a gente tem a questão dos indexadores, ok? IPCA mais 7, como a gente já viu, representando 65% das suas operações. No caso aqui do patrimonial total, tá, ok? Já a gente vai ver só na questão dos CRIs. Também temos aqui atrelados a CDI com a taxa de CDI mais 3,1, representando 19% do patrimônio total do ativo. Também temos aqui fundos imobiliários, um dividend yield aí aproximadamente 13,9, tá? Representando 8% do ativo. Também temos IGPM com 12% do patrimônio, com taxa de IGPM mais 6,4. Temos aqui uns CRIs para carrego atrelado a CDI mais 1, com peso aí de 0,3, e o caixa do ativo com 5%, representando aí, rodando, né, digamos assim, a 80% do CDI. Aqui a gente vê a indexação histórica, a gente vê que nos últimos meses, aí de dezembro para cá, nos últimos 4 meses, ele vem aumentando a posição em IPCA, como a gente consegue ver aqui, ok? E na de CDI ele diminuiu um pouco aqui de dezembro para janeiro, depois em fevereiro subiu 1%, e aí em março diminuiu mais 2%, ok? Ou seja, aqui a gente consegue ver o acompanhamento das operações quanto à questão dos indexadores, né, o histórico. Assim como também a questão por estratégia, tá? A gente tem aqui, como a gente já viu, no caso aqui a Core, eu atualmente com 90%, ok? Mais à frente a gente entra agora no detalhamento dos CRIs, tá? Ainda não nas operações, mas dos CRIs. Temos aqui a taxa média IPCA mais 7, representa 68% dos CRIs. CDI mais 3,1, 20% dos CRIs. IGPM mais 6,4, 13% dos CRIs, ok? Quanto ao LTV, a gente tem aqui a maior fatia, com LTV de 45% a 75%, né? A gente tem aqui esses dois intervalos, tá? Volta aí de 67%. Dos CRIs estão com LTV entre 45 e 75. Lembrando, quanto menor o LTV, mais seguro é. Também temos ali um ponto que tem que ser levado em consideração. Quando você tem um devedor muito bom, normalmente você tem menos garantias, né? Porque a chance de problema é menor. Então, às vezes você vê aqui LTVs aqui entre 75 e 100%, né? Inclusive, a gente vê aqui algumas operações que nem se aplicam, né? No caso, o que dá a entender é que nem sequer tem garantias, não se tem LTV nessas operações, né? Devido a essa questão do devedor. A gente não tem tantos detalhes a respeito dessas operações. Talvez a gente veja lá na listagem das operações em si. Mas enfim, 5%. Aqui é quanto à questão da coragem, maior parte das operações dos seus CRIs, 85% vem de ancoragem da RBR e maior parte, aí, quase 80%, é do crédito corporativo, né? Aqui a gente vê quanto ao setor imobiliário dos CRIs, maior parte é do laje corporativo, 40%, e a localização das garantias, maior parte, quase 90%, é no Sudeste. Aqui a gente ainda tem um rating dos devedores, tá? O rating dessas operações. Maior parte aqui a gente consegue pegar aqui nesse intervalo, todos aqui de A para cima, tá? A gente não tem nenhuma, digamos aqui, de BB para menos, tá? Ou seja, tido aqui como operações de classe, né? Ou classificação, um rating melhor. Enfim, fica essa questão aí. Muita gente às vezes não segue muito essa questão desses ratings, né? Às vezes tem algum devedor ali que tá com rating bom, mas às vezes apresenta um problema, enfim. Mas é só detalhe aí. Aqui a gente entra então na listagem das operações, né? Aqui a gente vê os LTVs lá que a gente tinha visto. Temos aqui, ó, como a gente disse para a gente olhar, a Bem Brasil é uma taxa de IPCA mais 5,9, né, na marcação mercado, seja uma taxa bem baixa. Aqui temos outros também com o NA, que não se aplica, né? A gente estava até querendo ver a questão aí, se nem garantias tem nesse caso, ou talvez seja algum outro tipo de garantia, mas enfim. Outra aqui, no caso, é o CRI Mateus, com a taxa de IPCA mais 7,75, né? É uma taxa aí também high grade, né? Digamos assim, entre um high grade e uma média, né? Ali perto dos 8%, mas aí vai dar a interpretação de cada um, tá? Temos aqui outra, IPCA mais 7,1, tá? Temos até uma aqui que a gente pode caracterizar IPCA mais 8,5, que é da Tecnisa. A gente pode até caracterizar como uma operação de uma middle risk aqui, né? Porque ele já está acima dos 8%. Mas enfim, essa aqui o LTV nem sequer tem. Se bem aqui que ela é uma operação de estratégia tática, né? Uma estratégia ali para ganho de capital, enfim. Aqui, quanto às exposições, a gente tem disposição única. Temos aqui o CRI da Leroy com 8,5% de exposição.
ele vai se repetir aqui com mais 3,8, tá? Ou seja, vai passar aqui os 10%. Temos aqui várias operações que se repetem. Temos aqui da Faria Lima alguns pontos, que no caso a gente tem uma JFL Jardim Faria Lima, temos outra aqui da Faria Lima Business Center e outra Union Faria Lima. A gente não sabe se é o mesmo devedor, né? Mas enfim, pode não ser, que tem a questão da Faria Lima lá da localização, né? Talvez seja só a questão da localização parecida e aí ficou o nome nas 3 operações, mas enfim, fica esse detalhe aí. Quanto a MRV, a gente vai ter várias operações da MRV, aqui no total de 4 operações, tá? Temos essas duas, mas essas outras duas aqui já vai dar por volta de 5%, né? E aqui a gente tem por volta aqui de 0,8%, ou seja, ainda vai estar abaixo dos 10% de exposição. Quanto à questão da Brookfield, que a gente viu lá no começo do vídeo, ele ainda tem aqui uma operação de Brookfield atrelada da IPCA, tá? 0,7%. Temos aqui a outra do CDI lá, onde ele se desfez, né? Onde ele vendeu parte, ainda tem 4,2%, assim como ainda tem outra fatia da Brookfield IPCA atrelada à IPCA, né? Brookfield atrelada à IPCA com peso aí de 8,1%, né? A gente somando aqui essa das Brookfields aqui, tá? Ainda vai dar acima dos 10%, mesmo ele tendo vendido uma parte. A gente tem 8,1 aqui com 4, já vai passar os 12, no caso aí 12,3% de exposição. E aqui a gente tem outra, no caso, por volta aí de 13% de exposição, somando tudo, tá? Sempre é bom olhar essas repetições dessas operações, ok? Mais à frente a gente tem agora aqui os fundos imobiliários que ele possui em carteira. O KNCR é o maior peso com 2,4% de exposição. Aqui a gente vai ter alguns fundos aqui bem conhecidos, como no caso o MCC, Game 11, enfim, o próprio VRTA também tem aqui, tá? O Verita. Alguns outros fundos como o FLCR 11, o NAV 11, temos esse VAL 11 aqui também, tá? WHGR, mas todos aí abaixo dos 2,4, só o KNCR com 2,4, restante abaixo até mesmo aqui de 2, ok? Aqui a gente tem a questão da liquidez, já vimos 3 milhões de reais negociados por dia, liquidez aí boa, tá? Acima do 1 milhão de reais que a gente tem ali como valor base, tá? E aqui a gente vai ter o detalhamento das operações em si. Lembrando, é um fundo de baixo risco, né? A gente viu ali indo pelos seus indexadores e suas taxas médias de seus indexadores, tá? Vimos ali a questão do LTV, vimos ali alguns pontos de atenção no que diz aí a questão da exposição em algumas operações ali acima de 10%, apesar do que, como a gente viu lá em operações da Brookfield, a gente vê aqui novamente, ó, ele se desfez de algumas operações, mas ainda tem algumas exposições acima dos 10%, né? E a gente tem um número 10 ali como número base também, mas enfim, o fundo vem entregando aí por volta de R$95 de dividendos, teve uso de reservas nesses últimos 2 meses, ele ainda tem reserva, tá? Para os próximos meses. Então vamos acompanhando, a gente vê o chutômetro da gente entre 95 centavos e R$1 aí para o próximo mês. Vamos acompanhando, deixa nos comentários aí quanto você acha que vai pagar, deixa seu chutômetro aí também, beleza? E isso era o que a gente tinha para ver hoje do ativo, deixa nos comentários se você tem ele, pretende ter, ou se já teve em algum momento, ok? E a gente se vê no próximo vídeo e valeu!